Boa noite aos que eu não tinha dado boa noite ainda. Que Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. A gente segue nosso momento de reflexão agora com o texto que já foi compartilhado com vocês aí durante a tarde, que está lá na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Você pode ir já deixando preparado aí, abrindo a Bíblia, ou localizando aí no seu aplicativo, e a gente logo mais fará a leitura desse texto. Alguns dias atrás eu assisti um filme junto com meu sogro, naquela semana que a gente deu um pulo lá em Paranavaí, para dar um oi para os meus pais, os pais da Ju. A gente estava em Paranavaí naquela ocasião, junto com os pais da Ju, e ele deu um play num filme lá que eu não assistiria se eu estivesse em casa. Tava lá, ele viu, falou, em vez de ficar gastando tempo procurando, colocou para assistir. E até que o filme era legalzinho, era um filme que tratava de um momento pós-apocalíptico. Esses filmes pós-apocalípticos são assim, alguma grande coisa acontece, um grande desastre acontece, muita gente morre e a sociedade está quase extinta e ela começa a se reorganizar depois desse período. Então, dando menos spoiler do que os filmes atualmente estão dando pra gente, né, nos trailers deles, o filme trata então desse momento pós-apocalíptico, algo acontece na Terra e faz com que a superfície da Terra, todo o planeta, seja povoado por criaturas que acabam com a humanidade. E essas criaturas dizimaram 95% da população mundial. Ou seja, não sobrou quase ninguém, era 5% do que existe hoje. E como que essa população sobreviveu? O que eles fizeram? Eles correram para baixo da terra. Eles foram atrás de bunkers, aqueles lugares super seguros, para poder viver por ali e tocar a sua vida. É verdade que alguns até eram corajosos e grandes aventureiros e saíam para a superfície, saía desse bunker para tentar buscar recurso, buscar comida, achar munição para tentar se defender, mas poucos voltavam com vida dessa expedição, dessa jornada. E o filme trata de um rapaz que não tem muita habilidade de combate e que tem um pequeno problema. Quando ele fica com medo, ele fica paralisado. Ele não consegue se mexer, ele não consegue usar a arma, não consegue fazer nada. Ele simplesmente fica tremendo e aquela lágrima começa a escorrer e ele deveria correr, fazer alguma coisa. Ele não consegue, ele está morrendo de medo. E esse rapaz, ele resolve ter uma jornada explorando a superfície. Movido, claro, por algo super legal que ele vai falar no filme, mas ele vai. E à medida que ele vai caminhando, explorando esse local super perigoso que virou a superfície, ele começa a registrar o que ele tem aprendido em um livrinho. Ele vai fazendo o seu guia, o guia de sobrevivência dele. Então, o que deu certo, o que não deu certo, o que deveria ser evitado. Porque qual que é a ideia dele? Se alguém encontrar esse guia depois, talvez acabe sendo poupado aí de passar por algumas situações que ele acabou vivenciando. E quando a gente pensa em guia, a gente está partindo da ideia de que alguém que tem mais experiência está compartilhando dessa experiência com a gente, para que a gente não precise cair aí em alguns erros ou sejamos alertados de algumas dificuldades que nós podemos enfrentar em uma jornada, em uma caminhada, em uma aventura, seja escalar o Monte Everest, ou seja fazer uma pedalada aqui na cidade de Campinas. Olha, se você for pedalar 100 km aqui em Campinas, eu aconselho você bater um papo com o Vilmar antes, para saber quais são as melhores estratégias, o que você deveria evitar, por onde passar, por onde não passar. Isso é comum para a gente, buscar orientação com quem é mais experiente. E quando a gente pega a carta de Paulo a Timóteo, a gente vê isso sendo realizado. Paulo é muito amigo de Timóteo. Quando você vê o começo dessa carta, lá no capítulo 1, a partir do versículo 3, Paulo escreve com uma intimidade para Timóteo. Ele fala, olha, Timóteo, eu lembro de você todos os dias nas minhas orações. Me vem à mente o seu choro. Eu lembro do seu sofrimento, eu lembro do que você passou, eu lembro do que a gente passou junto, e eu não vejo a hora, Timóteo, da gente poder estar dividindo uma refeição, estar no mesmo espaço, para que eu possa ficar feliz de novo. Eu lembro de você, eu lembro da sua mãe, eu lembro da sua avó, eu lembro da sua família, como eu gosto de você. Era uma amizade muito próxima, muito forte. E Paulo está já no fim da sua caminhada, no fim da sua jornada, depois de passar muitas experiências como um cristão, e ele começa a dar para Timóteo algumas orientações. Por que dessas orientações?
O mundo tinha ficado um lugar extremamente hostil, muito perigoso de sair caminhando por aí. Não eram monstros que estavam espalhados pela superfície da terra, mas com a chegada do evangelho, que começou a transformar a vida de várias pessoas, quem acreditava nessa mensagem, cria que Jesus Cristo estava vivo, ressurreto, começou a ser alvo de várias pessoas que estavam opostas a esse pensamento e que estavam indo até as últimas consequências para eliminar esse pensamento da face da terra. Você lembra bem que Paulo fez parte dessa equipe. Paulo um dia estava do lado dos perseguidores dos cristãos, mas de repente, ao se encontrar com Cristo, entender essa mensagem, crer nessa mensagem, a religião que dava todo o suporte a essa perseguição, o Estado que dava recurso para que essa perseguição pudesse acontecer, de repente se vira contra Paulo, porque Paulo abraça essa mensagem do Evangelho. E nessas fugas, nessas surras que ele toma pela vida, nas prisões que ele passa, ele vai adquirindo toda essa experiência na caminhada, amadurecendo a sua vida cristã, o seu relacionamento com Cristo, e ele começa a montar ali nessas cartas que ele manda para Timóteo um guia para o cristão, um guia para alguém que sabe que ao abrir a porta e sair de casa vai encontrar um ambiente hostil, um ambiente muito difícil para quem leva Cristo de forma séria, de forma autêntica. Então eu leio com vocês o capítulo 3, que faz parte desse grande pacote de recomendações onde Paulo está encorajando Timóteo. No começo ele até fala, olha, Deus não deu para a gente espírito de covardia. Eu sei que lá fora parece que está bem difícil, mas Deus nos chamou para sermos corajosos e anunciar essa mensagem. Para isso, segue algumas dicas. E no capítulo 3, ele segue escrevendo assim para Timóteo. Eu leio aqui, te convido a acompanhar na sua Bíblia. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afasta-se destes também. São estes que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o amor e a minha perseverança, as perseguições, os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei! Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos, os impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, lemos aqui todo o capítulo. Você já deve ter passado por esse capítulo em algumas das suas leituras. E se você fez aquele material nosso do Entrando em Aliança, os nossos estudos iniciais para ser um membro em aliança, você teve uma lição específica só nesse capítulo. Então, deve estar talvez claro aí para a maioria de vocês essa parte da carta que Paulo está escrevendo a Timóteo. E quando eu olho para essa carta e eu lembro sobre essas dicas que Paulo está dando para Timóteo, eu vejo aqui uma parte onde Paulo está sendo muito enfático, onde ele está marcando, olha,
Isso daqui é muito importante. Se você pega um manual ou um guia, você vai ter algumas recomendações, talvez de sobrevivência na selva, falando, olha, evita comer tal coisa depois de tal hora, evita fazer fogo em tal lugar, né? Você quer fazer? Faça, tudo bem, não quer dizer que vai dar errado, mas uma dica é evite tal coisa. Mas se nesse manual você vê escrito, em hipótese alguma, se alimente de tal planta, é porque aquilo ali não é uma coisa que você deve nem flertar, nem ficar perto, nem brincar com aquilo. E Paulo dá 3 ordens aqui nesse texto que nós lemos. Ele é enfático e fala, ó, tem 3 questões que eu estou abordando com você que você tem que levar a sério, são inegociáveis. Não dá para tentar ou fazer ou não fazer. Você precisa seguir essas orientações. E é facinho de lembrar, porque no texto que eu li aqui na versão... na NVI, na nova versão internacional, você poderia fazer uma sigla dessas 3 palavras falando SAP. A gente lembra da teclinha SAP, né, que mostrava pra gente o que estava sendo falado durante os programas. SAP. 3 palavras, 3 ordens que Paulo está dando pra gente, estava dando para Timóteo e que serve pra gente também nos nossos dias. A primeira ordem está logo no começo do primeiro versículo que nós lemos. Saiba. É interessante, uma ordem sobre saiba não é algo passivo, não é algo que a informação não vai chegar a você. Fique atento a isso, não se esqueça disso. Vá atrás dessa informação, de ter esse conhecimento, de saber a respeito disso. A respeito do quê? De que a sociedade está repleta de pessoas, como eu estou listando para você. Nos últimos dias, você vai encontrar pessoas, e aí começa essa lista com várias características terríveis. Na nova tradução linguagem de hoje, talvez você nem precise de um dicionário para lê-las. Mas se você pega a revista atualizada, tem ali jactancioso, que você fica, jactancioso, o que é isso, né? Mas são todos adjetivos muito ruins, assim, coisas que são péssimas de ver numa pessoa. Pessoas desobedientes aos seus pais, pessoas que vivem brigando, causando discórdia entre os outros, pessoas que dizem que levam Deus a sério, mas é um discurso da boca para fora. Quando você vai ver a vida dentro de casa, no trabalho, no dia a dia, quando está sozinho, não tem nada a ver com o discurso. Essas pessoas estão por aí. Paulo, fique atento a isso, saiba disso, não se esqueça dessa informação. Isso não pode te fugir da mente. Quando você sair para fora da sua casa, é isso que você vai encontrar. São pessoas que estão completamente corrompidas pelo pecado e que não estão pensando muito no seu bem, pelo contrário. Mas como que Timóteo poderia fazer esse contraste, identificar essas características, ou saber o que faz parte ou o que não faz parte desse grupo que Paulo está listando? Essa não é uma lista fechada que Paulo está dando para ele, mas as escrituras falam a respeito disso. As sagradas escrituras falam a respeito dessas características que são encontradas na vida de pessoas que não levam Deus a sério. Então, Paulo já está falando, para você saber disso, corre para as escrituras, vai ler, lembre-se do que você aprendeu desde pequenininho, pega isso, traz à sua mente e faça essa leitura da sociedade. Dê esse passo para fora ciente da circunstância, do mundo onde a gente está e do que a gente vai enfrentar. E depois vem a segunda ordem de Paulo. Afasta-se, fica longe. A nossa letrinha A. Lá no versículo 5, depois de listar tudo isso, ele fala assim, com essa galera, fica longe deles. E a gente pode pensar, mas espera aí, Paulo não tem falado desde o início da carta que a gente foi chamado a compartilhar dessa mensagem do Evangelho com pessoas que são terríveis, ruins, dominadas pelo pecado? Por que Paulo está mandando ele ficar longe dessas pessoas, se afastar delas? Não é uma questão de estar perto ou não geograficamente, é uma questão de abraçar ou não o discurso dessas pessoas, as práticas dessas pessoas. Então ele está falando para a gente, não se associe a essas pessoas, não comece a trazer para a sua vida o que essas pessoas fazem na vida delas, afaste-se delas. Nós somos chamados a compartilhar o Evangelho e ver a transformação da vida dessas pessoas, isso sim, isso envolve relacionamento, isso envolve estar próximo, isso envolve diálogo, mas Timóteo, não receba dessas pessoas os conselhos para a sua vida.
Não permita que os valores que essas pessoas vivem no seu dia a dia, pregam no seu dia a dia, faça parte da sua vida. Então, saiba quem são essas pessoas, afaste-se dessas pessoas, não traga esse pensamento para a sua vida. Mas, eu sei quem eu não devo ser, eu sei que eu tenho que ficar longe desse tipo de pessoa, não me associar a ela, mas com quem que eu ando? Eu vou ficar sozinho? Eu não vou ter com quem caminhar? E aí Paulo segue falando pra gente ali a partir do versículo 10 que Timóteo, você me conhece há muito tempo, você viu a perseguição pelo qual passei, você viu o testemunho que eu dei no meio dessa perseguição. Então Paulo começa a se apresentar para Timóteo como um modelo de alguém que pode ser copiado. Se você quiser trazer algum pensamento, algum valor, alguma prática de alguém para a sua vida, olha para mim. Você me conhece, você viu que eu passei lá em Icônio, em Listra, você viu as coisas que você observou, cada detalhe, cada ação e cada reação que eu tive nessas situações. Essas práticas, esses valores, leve para a sua vida. Paulo fala isso porque esses valores ele tirou das Escrituras que Timóteo conhece. E aí vem a terceira ordem que a gente vê nesse texto, que é o permaneça. Nossa teclinha SAP já está completa. Saiba que lá fora está desse jeito, afaste-se disso, mas permaneça. Permaneça nas Escrituras que você conhece já de longa data e tem aí a descrição desses valores que talvez você já tenha visto também em uma leitura ou alguém citando aí a respeito das Escrituras. O que ela faz com a gente, que ela nos corrige, que ela nos instrui, que ela nos mostra o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. Então, é essa palavra que precisa permanecer dentro da mente de Timóteo. No meio dessa sociedade toda corrompida, que vai tentar trazer para você diversos ensinamentos, tentar te seduzir com forma de viver a vida, de uma forma um pouco mais confortável, de forma que você não seja perseguido, quando esse pessoal tentar te abraçar com essas ideologias, com esses discursos, com esses pensamentos, para facilitar a sua vida no dia a dia, para você não ser perseguido, se afasta disso. Permaneça firme na mensagem que você ouviu. Permaneça firme na palavra. Mantenha contato com essa palavra. Que você leia essa palavra, que você medite nessa palavra a tal ponto disso não sair mais do seu coração e de não ter forma de ser contaminado, retirada por nenhum outro tipo de discurso, por nenhum outro tipo de pensamento. Então permaneça firme na palavra do Senhor. São essas as 3 ordens que Paulo está dando nesse guia, nessa orientação. Mas tem um propósito para tudo isso, que a gente vê desde o início da carta. É o propósito de Timóteo dar um testemunho cristão autêntico. De Timóteo não se sentir amedrontado, trancado, com medo de sair e ser perseguido, julgado e talvez passar até pelo que Paulo está passando quando escreve essa carta. Paulo escreve a carta de dentro de uma prisão e a gente sabe que o desfecho dessa caminhada de Paulo não vai sair bem de acordo com os olhos da sociedade, mas sai de acordo com os planos do Senhor. Paulo vai até a morte por Cristo sem negociar, sem deixar que esses valores da sociedade entrem na vida dele. Ele vai até a morte se mantendo firme à palavra, permanecendo firme na palavra de Deus. Então ele está dando para Timóteo essas orientações para que Timóteo possa sair do seu bunker, sair do seu lugar seguro e desbravar esse mundo afora, ciente dos riscos, tomando todos os cuidados, permanecendo firme na palavra para anunciar o Evangelho. Então, por pior que esteja lá fora, Timóteo, não é hora de covardia, não é hora de ter medo. Deus nos deu o seu poder para anunciarmos essa mensagem aí em toda e qualquer circunstância. E quando eu penso nos nossos dias, a gente vive dias difíceis, né? Não tem um monstro lá fora que está acabando com 95% da população mundial, mas estamos trancados dentro de casa, com medo, com incertezas, e vemos também no Brasil, e sabemos que em outra parte do mundo, muitas coisas acontecendo em vários níveis de economia, política, em famílias, divisões, brigas, coisas que estão afetando
todas as pessoas aí no Brasil e no mundo afora, que pega esse coronavírus e vem fortalecendo isso, mas que já vem acontecendo bem de antes do coronavírus. O pecado está espalhado em toda a terra. A individualidade, o egoísmo, o estar bem acima do outro, garantir o meu antes do outro, isso não é novidade. Esses homens, essas características que Paulo listou aqui para Timóteo, não era exclusividade na época de Timóteo. Nós encontramos pessoas assim nos nossos dias. E talvez até algumas dessas características ainda estejam assombrando a nossa vida. Talvez você lute contra algumas dessas características ainda hoje. O que a gente precisa ouvir de Paulo, como Timóteo estava ouvindo, como que eu faço para poder sair desse espaço seguro, confortável, onde eu estou sozinho, e ir para uma sociedade completamente corrompida pelo pecado, com valores que vão contra o evangelho, e quando eu chegar lá e viver o evangelho autêntico, eu não serei bem recebido. Eu vou ser perseguido e talvez me excluam, me deixem de fora, e dependendo de onde você estiver, perca até a sua vida. Como que eu faço isso? Essas são as recomendações que Paulo está dando para Timóteo e que cabe para a gente. Entender onde nós estamos, conhecer, saber a respeito disso. Depois, tomar todo o cuidado para, ao sair, não se contaminar com isso, mas se não for para se encher disso, é para se encher do quê? Se encher da palavra de Deus, para ter sempre as respostas, para sobreviver às tentações da vida, como nós aprendemos com Jesus nos evangelhos, e também estar prontos para anunciar a mensagem completa do evangelho. Não vai ser fácil, Paulo disse que não é, e qualquer pessoa que viva um evangelho autêntico, segundo nós lemos no texto, vai ser perseguido, não tem jeito. Mas a gente precisa sair do conforto, sair talvez da parte segura, tranquila, e se expor ao risco de viver essa aventura de anunciar o evangelho como a nossa principal motivação, aquilo que nos tira da cama pela manhã, aquilo que faz a gente tomar as nossas decisões pela vida, como com quem eu namoro, com quem eu caso, que profissão eu escolho, para onde eu me mudo, todas as decisões da nossa vida sendo tomadas pensando nessa mensagem do evangelho. De que forma essas coisas vão me auxiliar nesse processo que é fundamental para todo cristão, que é anunciar a mensagem de Cristo Jesus. Talvez a gente fique um pouco acuado pensando mas como que eu me relaciono, como que eu anuncio isso nesses dias? Tem rede social, a gente pensa a respeito disso, mas eu sinto que talvez não seja tão efetivo, e talvez a gente se encha de desculpas para não compartilhar do evangelho e de não dar um testemunho autêntico nos dias em que a gente vive hoje. Mas não temos por que não fazer isso. Na verdade, esse é o propósito de estarmos aqui. Cristo nos chama para sermos corajosos, para marcharmos juntos com Ele nessa missão do qual Ele já é vitorioso, que é anunciá-lo em toda a terra, para todas as pessoas. Nós teremos uma música com o Tiago, nos lembrando a respeito disso, que nós devemos ouvir a voz aí desse nosso general, ouvir a voz desse nosso Senhor, aquele que governa as nossas vidas, e marcharmos com Ele no anúncio da sua palavra.